Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Dylan Rocha do canal Senso Comum, o canal que vai trazer dicas, algumas informações para a gente seguir aí no processo de evolução, de crescimento, amadurecimento, coisas práticas para a gente melhorar a nossa vida. E hoje eu quero falar com vocês sobre a questão de fazer das nossas atividades que a gente faz por longo prazo, né? E os benefícios que isso pode trazer. A gente geralmente começa a fazer algumas atividades, aí daqui a pouco para. Sempre quando a gente para, dá uma sensação ruim, né? Porque a gente parou aquilo e enfim, fazendo até projeções do que aconteceria se a gente tivesse começado a fazer determinada coisa ali há um tempo atrás. Eu tenho 37 anos e quando eu era mais jovem essa sensação era menor, mas o tempo vai passando, a gente percebe que algumas coisas a gente fala, nossa, se eu tivesse começado lá atrás, hoje já teria um grande benefício. E isso também é válido para prazos mais curtos, né? Não precisa ser tão lá atrás. A gente está em fevereiro de 2020, né? Ou seja, a gente acabou de começar o ano, mas a gente já está no segundo mês e bem provável um monte de gente, né, fez promessas de início de ano e a gente já acabou o primeiro mês. Imagino que muita gente já começou, mas também muita gente nem começou e já parou coisas que tinham acabado de prometer. E isso é uma coisa muito comum, né, de acontecer com a gente, porque a nossa motivação para iniciar coisas novas, geralmente ela fica muito no plano das ideias. E quando a gente vai sair para iniciar um processo novo, aquilo existe uma procrastinação, a gente vai ter que iniciar, geralmente tem um desafio a ser cumprido, é uma mudança de rotina, ou é aprender uma coisa nova que vai exigir um esforço e a gente tende naturalmente a ficar naquele estado inicial. É, Porém, quando a gente começa a fazer alguma coisa, né, começa a ter essas pequenas quebras desse processo de, da procrastinação, desse estado inicial de inércia, né, que você está ali parado e começa a fazer alguma coisa nova, por mais que você vai em doses menores começando e aí com o tempo evoluindo, a tendência é que isso se torne, incorpore aí no seu dia a dia. Então, acho que uma dica interessante é que começa a fazer e não para. Mesmo que a periodicidade não seja diária, mas ela mantenha uma periodicidade daquilo que você se comprometeu a fazer. Se você está aprendendo alguma coisa, tenta pegar isso que você quer aprender. Por exemplo, você vai estudar para um concurso, ou você vai aprender uma nova língua, ou você está num desafio novo no seu trabalho, com algumas informações novas. Começa a aprender aquilo, né, ou ter contato com aquele assunto diariamente, que você vai perceber que daqui a um tempo você vai ter um ganho já bem significativo de informações que você não tinha lá no início. Então, esse é um processo que acontece de forma natural. Quando a gente é criança, a gente aprendeu um monte de coisa difícil. Por exemplo, aprender a andar. Se você vê uma criança de um ano e pouco começando a andar, você vê a dificuldade que é daquela criança andar. Hoje em dia a gente anda sem, né, prestar nem atenção no um passo atrás do outro, como é que é. Então a gente foi desenvolvendo habilidades e inteligências, né, que vão, conforme o tempo, ela daqui a pouco se torna natural. O que era muito difícil no começo vai criando um conhecimento, se estabiliza e daqui a pouco a gente nem percebe a dificuldade que foi daquilo. Aprender a falar, enfim. Você pegar qualquer coisa que você aprendeu, inclusive depois de adulto, eu reparei, inclusive esses dias, eu lembrando quando eu comecei a dirigir.
a dificuldade que eu tinha de fazer, por exemplo, baliza, né? E hoje eu já dirijo, vai fazer quase 20 anos que eu dirijo, e aí eu percebo como era difícil, coisas que hoje são muito tranquilas de fazer. Mas faz 20 anos que eu dirijo, se não é todo dia, eu dirijo com uma frequência. Então, são esses exemplos que a gente, assim, se a gente mesmo com pequenas doses, eu não sou motorista profissional, mas mesmo com algumas doses, com rotina, com frequência, a gente vai ficando quase que especialista naquilo, né? Lógico que são, como eu falei, quase 20 anos. Mas há 10 anos atrás eu já dirigia talvez muito parecido com o que eu dirijo hoje. Em 5 anos de dirigir, eu já dirigia muito próximo do que eu dirijo hoje. Então, o interessante é você manter a rotina e você vai perceber o benefício que vai te trazer disso no longo prazo. Isso é válido para uma série de coisas, né? Tanto para conhecimento, para mudança de hábitos, por exemplo, mudanças de alimentação, que você para de comer uma determinada coisa que te faz mal ou te levaria até uma doença, alguma coisa assim. Você pensar que em 2 anos, sei lá, quem tem problema de consumir pão, né? Tem pessoas que têm problema, provoca inchaço, enfim. Se você perceber, vai em um ano, quanto de pão você reduziu de comer, mesmo que não tenha parado totalmente, você vai perceber os benefícios que aquilo já gerou em você, em um ano, ou em alguns meses, enfim. Então, a mensagem desse vídeo aqui é que você comece as suas coisas e, e vá confiante que no longo prazo você vai ter um grande benefício. Se você, quem está procurando investir recursos para guardar dinheiro, sabe que é o efeito positivo do longo prazo, que é você guardar recurso, por exemplo, que seja R$ 10, R$ 50, todos os meses, daqui a 10 anos você vai ter uma quantia bem significativa. Né? Então, em vários fatores da sua vida você pode ter esse benefício de fazer as coisas com frequência e com periodicidade. O benefício é quase certo, né? É quase certo, não, eu diria que é certo. Você começar a fazer alguma coisa, mesmo que aos poucos, por um longo prazo, principalmente em coisas que você não tem pressa, né? Que você simplesmente gostaria de aprender, enfim, ou desenvolver, o longo prazo vai te trazer um benefício muito interessante, mesmo com doses mais leves, né, e que vão te exigir menos esforço, mas o benefício vai ser longo. Eu tenho um exemplo meu, que eu comecei a tocar violão por conta do meu pai quando eu tinha 11 anos. E aí, na época eu não gostava muito, enfim, comecei a gostar mais lá para os 14, 15, com uns 20 e pouco eu comecei a fazer aula, e aí eu estudei intensamente durante um bom tempo, uns 2, 3 anos, e eu evolui muito. Depois de um determinado momento, o que eu queria eu ia precisar de mais esforço, e aí eu não quis mais, né, assim, eu achei que ali estava bom. Hoje toco só socialmente, brincando, assim, sem grandes intenções, mas eu fico imaginando assim, se eu tivesse mantido minha rotina de estudo que eu tive durante algum tempo, durante 10, 15, hoje eu já estava tocando muito violão, porque não tem como você não evoluir. Então, esse é um exemplo pessoal, mas que você também pode utilizar isso. Pense em coisas que você não sabia, por exemplo, um trabalho que você fazia a quando você começou nesse trabalho que você faz, ou antes até mesmo de se formar, enfim, alguma coisa que você não fazia. E hoje como é que você está depois de um longo tempo? Você faz até achando aquilo rotineiro, não nem dá tanto valor, mas comece a dar valor para essas coisas e inclua outros elementos que você tem vontade de aprender ou de desenvolver, enfim. Então, faça as coisas com rotina, inclua coisas que você te interessam na sua rotina, e você vai perceber que daqui a um tempo, às vezes nem tão longo assim, você já vai perceber benefícios bem interessantes. E depois, quando você ficar mais velho, como eu tô ficando, você vai perceber que valeu a pena, né? E o quanto você cresceu, o quanto que você evoluiu, quanto que você aprendeu, e que às vezes você nem sentiu o efeito dessa evolução. Então,
recado. Faça as coisas, inclua isso na sua rotina, vá aprendendo aos poucos, que com certeza no futuro você vai ter o benefício do aprendizado ou as conquistas de tudo isso que você está pregando hoje. Então é isso. Tá? Se gostou, já dá um like aí no vídeo, assina o canal e que eu vou colocando outros vídeos aí pra gente ir conversando, batendo esse papo. Até mais. Até.